Você está na aula 3 dessa playlist totalmente gratuita aqui no YouTube, onde a gente vai falar o básico da TCC, aquilo que todo profissional de psicologia precisa de saber. E essa é uma aula muito mais prática, em que eu vou te ensinar como fazer a psicoeducação dentro da terapia cognitivo-comportamental. Pode ser que você ache que você já até sabe como fazer psicoeducação e que você talvez nem precise dessa aula. Mas eu vou te convidar, ainda assim, ficar aqui. Porque eu tenho certeza que mesmo você achando que já sabe como fazer psicoeducação, eu vou te passar novas informações muito importantes para acrescentar o seu trabalho. Então, fica comigo até o final. Eu vou dizer a você que eu gosto demais de dar aula. E eu estou há um tempinho longe das câmeras, faz mais ou menos uns 2 anos. E estou voltando. Vou produzir novos conteúdos que serão pagos para vocês. E por essa razão eu estou dando essa série gratuita, para eu voltar a me habituar com a câmera, com o estar falando com vocês, mesmo que a longas distâncias, para depois eu poder produzir um conteúdo super interessante. No momento certo eu vou te contar tudo, mas eu já te aviso que eu gosto demais de estar aqui, eu gosto demais de dar aula, de compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Sem mais delongas, vamos para os nossos slides dessa aula tão especial de psicoeducação na terapia cognitivo-comportamental. Vamos lá. Temos algumas coisas muito importantes para a gente considerar na psicoeducação. E como eu já havia explicado para vocês, nós vamos revezar entre uma aula que é mais teórica e uma aula que é mais prática. Mas isso não significa que a gente não vai ver ambos os aspectos dentro da aula. E essa é uma aula que tem o símbolo da luz, portanto, é uma aula muito mais prática, em que eu vou dar um exemplo para você de como eu faria psicoeducação com o paciente, por exemplo, em sessão. Mas a gente vai precisar de passar por cima de alguns aspectos teóricos da psicoeducação. Não tem jeito, a gente tem que falar um pouquinho sobre a teoria. Vou passar as informações da aula igual uma vitrola repetitiva aqui, porque tem gente que pode estar caindo de paraquedas e assistindo essa aula pela primeira vez. Então, preciso de dizer a vocês que essa aula tem uma duração máxima de até 40 minutos. É muito importante que você reserve esse tempo, tire distrações, avise a família, tira o celular de perto para você não se distrair. Fica aqui comigo 100% focada. Você precisa de estar conseguindo me ouvir e também visualizando os slides que complementam o conteúdo dessa aula. Então, é muito importante você reservar esse tempo e deixa comigo que eu prometo que eu vou fazer esse tempo valer a pena. Não é porque é um conteúdo gratuito, então você vai deixar de lado, assistir só quando der, ou então você não vai se importar em realmente adquirir esse conhecimento. Peço que vocês conversem comigo, deixem comentários aqui nesse vídeo, coloquem o nosso emoji de luz todas as vezes que vocês sentirem que algo clareou, uma luz acendeu aí na sua cabeça e você aprendeu algo. Essa é uma aula, como eu disse para você, mais prática, e eu sugiro que você tenha papel e caneta na mão para anotar todas as informações. Compartilha nas redes sociais e me marca para eu ver que você está estudando. Eu fico feliz demais quando eu vejo vocês estudando. Tem 2 momentos que me fazem muito feliz. Quando eu estou gravando a aula, estou ensinando para vocês, mas eu também fico feliz demais quando eu vejo vocês assistindo. Nossa, isso me dá uma alegria enorme. Então, por favor, me dê a honra de receber uma marcação sua, mostrando que você está estudando. Já disse e volto a dizer que os slides dessa aula vão ser enviados no dia seguinte no nosso grupo de WhatsApp, Psi em Jornada. As pessoas que entrarem no grupo, aliás, no canal, né, Psi em Jornada, depois elas não vão conseguir acessar os slides. Então, o único jeito de você conseguir os slides é mesmo entrando dentro do nosso canal do WhatsApp.
Lá você também vai receber outras notícias, outras informações, então é muito importante você estar lá. Agora vamos já começar com a parte teórica, e eu quero explicar para você o que é psicoeducação. Primeiro, presta atenção na palavra, psicoeducação. A gente juntou a psicologia com a educação. A educação pura e única que a gente pega lá na escola, o ensino pedagógico, o ensino fundamental, o ensino médio, aquela coisa que os nossos professores passam para a gente. A psicoeducação nada mais é a gente realmente ensinar, educar, clarear as coisas para o nosso paciente sobre algo que ele tem ou alguma coisa que está acontecendo com ele. A psicoeducação é o momento da terapia em que o terapeuta, ele é realmente como se fosse um professor. E ele passa informações para o seu paciente sobre diferentes assuntos. Ele pode passar uma informação sobre um transtorno que o paciente tem, sobre os possíveis motivos dos sintomas que o paciente está reclamando para você, ou então explicar para ele sobre as emoções dele, para facilitar ele a lidar com essas emoções. Enfim, é um momento em que o terapeuta ele é também um pouquinho professor, e ele ensina o seu paciente dentro da terapia. E por que ele ensina? Porque ensinar, passar a informação para esse paciente é muito positivo, é muito libertador. O paciente ter informações, isso clareia, isso ajuda na compreensão, isso faz ele ter noção do que está acontecendo com ele. Ele nomeia o que está acontecendo com ele. É muito angustiante a gente sentir as coisas e a gente nem saber o nome. O que é, de onde veio, por que veio, ou qualquer outra coisa nesse sentido. E quando a gente faz a psicoeducação, a gente dá nome para as coisas, a gente entende o porquê das coisas, a gente clareia coisas, a gente coloca símbolo nas coisas. Isso é extremamente importante. Está no nosso papel social, enquanto psicólogo, passarmos informação. E quando a gente senta para passar informação para a sociedade ou para o nosso paciente de modo geral, a gente, na realidade, está fazendo uma psicoeducação. E a psicoeducação, ela tem uma intervenção estruturada, então ela busca ampliar conhecimento sobre a saúde mental do paciente. E ela traz muito empoderamento. Ela tem o objetivo central de melhorar a compreensão do paciente e, com isso, fazer com que o paciente, inclusive, tenha uma boa adesão do tratamento. E a psicoeducação, agora eu vou te contar uma coisa que eu duvido que você sabia. Ela surgiu, a origem dela nasceu do tratamento da esquizofrenia. Porque lá em 1900 e bolinha, quando as pessoas tratavam a esquizofrenia, eles conseguiam perceber que muitas vezes o paciente não sabia muito bem o que estava acontecendo. E o paciente não tinha entendido muito bem o que ele tinha. Nem os familiares também não entendiam e, às vezes, até atrapalhavam o tratamento que estava sendo feito. E aí, foi na onde que muitos profissionais da área da saúde conseguiram compreender que não bastava só tratar. A gente precisava de fazer uma coisa antes, que era ensinar o paciente sobre. Ensinar, inclusive, sobre o tratamento dele, sobre por que ele está sendo tratado assim. E foi aí que surgiu a necessidade de explicar, por exemplo, para um paciente de esquizofrenia o que ele tem. E também explicar para a família o que ele tem. Para que, então, a gente possa ficar todo mundo na mesma página, todo mundo entender minimamente as mesmas coisas, e assim a gente conseguir fazer um bom tratamento. Olha que base importante aí. A psicoeducação nasceu na esquizofrenia, mas hoje ela é ampliada para diferentes transtornos. Então, o paciente entendeu o que realmente é depressão, muito além do senso comum, por exemplo, ou então o que é ansiedade, ou então o que é transtorno de personalidade narcisista, ou então o que é TDAH, é muito importante. É muito importante essa clareza e autonomia, transformando o conhecimento científico em luz para a vida cotidiana. Nós, enquanto profissionais, vamos sempre ser os especialistas ali.
Somos nós que somos os detentores do conhecimento. Mas o mínimo necessário a gente precisa de conseguir passar para o nosso paciente. E a psicoeducação é justamente isso, dar esse acesso a esse conhecimento para o paciente. E se eu ainda não te convenci do porquê a psicoeducação é muito importante, eu trouxe aqui 3 informações da essência da psicoeducação dentro da TCC e 3 benefícios comprovados com pesquisa. Não foi nada de vozes tiradas da minha cabeça, mas sim pesquisas que trazem esses benefícios. Mas a psicoeducação é essencial na TCC para a gente entender os processos cognitivos. Por que eu penso assim? Por que eu quase sempre repito esse mesmo comportamento? Por que eu quase sempre tenho esse mesmo problema? Esses questionamentos podem ser questionamentos do seu paciente, pode ser que ele nunca nem fale para você. Mas quando você consegue trazer essas respostas para ele em terapia, isso ajuda muito ele. Além de trazer uma participação ativa e engajamento do paciente na terapia. Ele sabe por que ele tem, o que está acontecendo, quais são os próximos passos. Além disso, porque a psicoeducação previne a recaída. O paciente, quando ele sabe o que acontece com ele, o que é os sintomas do transtorno que ele tem, quando ele está bem e ele começa a ficar mal, ele começa a ter uma recaída, ele percebe, ele fala, não, peraí, eu já sei o que é isso. A Ana me explicou em terapia, então eu sei do que se trata. Eu preciso de rever, eu preciso de tentar, eu preciso usar tal e tal estratégia. Então, olhar para isso é uma coisa muito importante para a gente poder considerar dentro da psicoterapia. E quando a gente olha para as pesquisas da psicoeducação, a gente percebe que a psicoeducação melhora a adesão, então melhora o engajamento do paciente na terapia, proporciona maior autonomia, né? O paciente ele tem mais condições de lidar porque ele entende o que está acontecendo com ele. E principalmente melhora a aliança terapêutica. Então, tem um fortalecimento da transparência dentro do processo terapêutico. Olha a riqueza da psicoeducação. Eu percebo que muitas vezes os profissionais de psicologia, e eu me incluo nessa também, a gente acaba minimizando um pouquinho a psicoeducação como algo do tipo, é fácil de fazer, eu sei fazer, eu já fiz, eu vou usar apenas uma sessão fazendo a psicoeducação. Sendo que a psicoeducação é uma coisa muito forte, ela tem muito poder, ela tem, inclusive, evidências científicas comprovadas sobre o benefício dela. Faz muita diferença. E muitas vezes, num determinado assunto, é muito comum para nós, profissionais de psicologia. A gente já sabe aquilo de cabo a rabo, de cor e salteado. A gente estudou, a gente viu isso nos livros, a gente viu isso nas aulas que nós estamos assistindo aqui. Mas você precisa de partir do pressuposto de que o seu paciente, ele é um completo leigo. Ele não sabe sobre esse assunto. Ele realmente precisa da sua orientação, ele realmente precisa da sua explicação. Por mais bobo que possa parecer ser, você dá uma determinada explicação. Então, precisamos de entender essa questão. Depois da gente entender os principais benefícios, os principais pontos da psicoeducação, vamos pensar em como fazer a psicoeducação na prática. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de psicoeducação e tem um passo a passo de 3 formas específicas para você fazer essa psicoeducação. Então, você pode fazer essa psicoeducação para explicar o diagnóstico de um paciente. Então, após concluir um diagnóstico, você fazer uma explicação sobre. Ou você pode fazer uma simples psicoeducação, que geralmente nós fazemos lá no começo da terapia, que é uma apresentação do modelo cognitivo. Então, eu vou explicar para o paciente como a abordagem que eu trabalho interpreta tudo que ele me traz, baseado em pensamentos automáticos, crenças, distorções. Então, eu explico para esse paciente. Na aula 2, nós falamos bastante sobre essa arquitetura cognitiva,
a construção de pensamentos e crenças. Se você não assistiu, eu sugiro a você voltar a assistir essa aula, porque ela é muito importante para você compreender esse aspecto teórico. E uma terceira forma é utilizar exemplos concretos. Então, transformar a psicoeducação em uma linguagem acessível, para facilitar a compreensão. Além disso, a psicoeducação ela pode ser feita de diferentes formas. Eu posso fazer a psicoeducação com um texto escrito, com um folheto informativo, ou então até mesmo com um mapa mental, com um esquema. Eu mesmo posso pegar uma folha, se eu tiver com o meu paciente presencialmente, e ir desenhando, escrevendo e colocando tópicos de algo que eu estou falando para ele. Eu posso trazer recursos visuais, como, por exemplo, vídeo, ou então até mesmo uma apresentação interativa. E eu posso também trazer uma explicação puramente verbal, um diálogo direto com o meu paciente explicando sobre algo. Agora, calma aí. Nós vamos ficar nesse slide um pouquinho, porque eu quero que você imagine comigo como seria um processo de psicoeducação na prática com o seu paciente em sessão. Vamos partir do seguinte pressuposto. O meu paciente acabou de iniciar a terapia. E aí, eu fiz a primeira sessão com ele, em que eu acolhi, e eu comecei a anamnese. Lá na segunda sessão, eu concluí a anamnese, eu tinha começado lá na primeira, mas não deu tempo de terminar. Então, na segunda sessão, eu concluí a anamnese. Desde o começo, eu já suspeito que esse paciente seja um paciente com depressão. E aí, depois que eu faço a anamnese com esse paciente, eu começo o processo diagnóstico de depressão. Então, o que eu faço? Eu vou aplicar os testes e as escalas que estão disponíveis atualmente sobre depressão. Se forem 2, se forem 3, eu vou utilizar essas medidas dentro da terapia. E depois que eu aplicar essas escalas, eu vou lá no DSM e vou fazer a confirmação, a checagem dos sintomas, um por um, para verificar se meu paciente realmente tem depressão. E aí eu posso utilizar mais uma sessão para fazer as escalas, para fazer a verificação no DSM, e ok, eu concluí o diagnóstico. Fácil, né? Bem rapidinho eu consegui concluir o diagnóstico desse paciente e fechei que ele realmente está com depressão maior. Qual é o próximo passo? Qual é a próxima coisa que eu vou fazer na sessão com o meu paciente? Eu vou chegar para ele e eu vou falar para ele: fulaninho, eu gosto de colocar o nome do paciente de Maria ou de João, para poder facilitar a nossa imaginação. Então, eu vou chegar para Maria e vou falar: olha, Maria, eu fiz uma verificação baseado naqueles testes que a gente fez. Lembra aqueles testes? Então, eu peguei aqueles testes, o último exercício que a gente fez, e eu acabei chegando à conclusão de que você está com um quadro que nós chamamos de depressão maior. Calma aí. Esse quadro de depressão maior significa que você está num momento da sua vida em que você está sentindo isso. Você está sentindo tudo isso por causa do que você tem. A razão de você estar com depressão é multifatorial. Então, hoje eu estou explicando aqui sobre a depressão. A depressão é mais comum em mulheres, a partir dos 30 anos. Enfim, presta atenção numa coisa que eu estou fazendo aqui. Eu não só fiz o diagnóstico da Maria, que não é o foco da nossa aula aqui hoje, fazer o diagnóstico, mas eu concluí o diagnóstico da Maria, eu avisei ela que ela está com depressão. Opa! Pronto. Eu avisei a Maria que ela está com depressão, e depois de avisar a Maria que ela está com depressão, eu também comecei a explicar para ela por que ela sente o que ela sente, a trazer dados científicos para ela sobre a depressão, a clarear isso para ela. Pode ser que ela até já saiba, pode ser que ela até tenha lido sobre isso, pode ser que ela até tenha um conhecimento a mais sobre isso. Mas ainda assim,
É a minha tarefa enquanto profissional explicar para ela sobre o que ela tem. E depois que eu explico para ela sobre o que ela tem, eu pergunto para ela: Maria, você entendeu? Ficou alguma dúvida? Como que você ouve tudo isso que eu estou te dizendo? Como que isso ressoa em você? É assustador saber esse diagnóstico? Tá tranquilo? Foi melhor para você? Como é que foi? O que que aconteceu? E aí eu passo a palavra para Maria, para ela entender o lado dela. Mas primeiro eu preciso de passar todas as informações para ela. Informações para mim, às vezes eu já sei, mas para Maria são todas absolutas novidades e que ajuda muito bem ela a entender o que ela tem. Inclusive ajuda ela a diferenciar o que pode ser depressão e o que pode ser uma outra coisa que às vezes ela está tendo no dia a dia dela, no cotidiano dela. Coisas assim podem acontecer. Então, por isso, nós vamos fazer a psicoeducação. Vou dar para você um outro exemplo de psicoeducação na prática. O João. Eu recebi o João em terapia, nós fizemos as sessões iniciais de anamnese, e aí eu vou começar a tratar com o João baixa autoestima, uma queixa muito comum. Mas antes de eu tratar a baixa autoestima, antes de eu identificar os pensamentos automáticos do João voltado para baixa autoestima, eu preciso de explicar para o João o que é a abordagem que eu trabalho. Explicar para o João o que é o modelo cognitivo, para ele poder entender o olhar que eu tenho sobre tudo que ele me conta. O João começou a terapia agora, nunca fez terapia antes na vida dele, e eu preciso de explicar para ele justamente que quando ele me fala que ele brigou com a esposa dele ontem, eu vou olhar para essa briga com a esposa baseado no modelo cognitivo. Eu vou pegar essa situação da briga da esposa, vou tentar entender o que ele pensou, o que ele sentiu, como ele se comportou, como é ser o João nessa situação. E aí, o que eu vou fazer? Lá na terceira, quarta sessão, eu vou pegar uma imagem, vou pedir para o João me acompanhar com essa imagem e eu vou explicar para ele o que é o modelo cognitivo. Eu vou explicar visualmente. Mas tem uma observação importante aí. Vou piorar um pouquinho a situação. Vamos supor que o João é um paciente que ele não tem escolaridade, ele não tem alfabetização. Ele é um paciente muito simples, muito humilde, e que, inclusive, ele mal consegue ler algo que eu deixei na imagem, reservado ali, para poder fazer uma explicação do modelo cognitivo. O que vai acontecer? Quando eu for explicar para o João sobre o modelo cognitivo, eu vou utilizar uma linguagem muito clara, muito simples. Eu vou dizer para o João que não precisa nem dele ler o que está escrito na imagem, pois eu vou explicar para ele. E ele pode ver, por exemplo, os desenhos, afinal de contas, é uma imagem ilustrativa. E aí, assim, eu consigo explicar para o João o que eu quero dizer quando eu falo sobre o modelo cognitivo. O João é completamente capaz de compreender o modelo cognitivo se eu conseguir explicar para ele corretamente sobre isso e conseguir adequar a minha linguagem para ele. Agora, para aqui comigo. Percebe uma coisa. Nesses dois exemplos práticos que eu acabei de dizer para você de como fazer a psicoeducação, um deles eu fiz de forma totalmente verbal, que foi o da Maria. Eu expliquei para ela sobre a depressão, mas eu podia também ter trazido um vídeo, eu podia também ter trazido um mapa mental, um texto, eu podia ter utilizado diferentes recursos para poder explicar para ela. E no caso do João, eu utilizei uma imagem para poder fazer essa psicoeducação com ele. Os dois exemplos estão perfeitamente corretos.
Isso somos nós que vamos decidir, na nossa prática, de acordo com o nosso paciente, qual é a melhor forma de psicoeducar. E qual é a forma que você, terapeuta, se sente mais confortável de psicoeducar. Se você quiser preparar uma sequência de slides para explicar para o seu paciente sobre o que ele tem, pode, tá tudo bem. Não tem nenhum grande problema quanto a isso. Mas você precisa de conseguir explicar. E percebe uma coisa. No caso do João, eu fiz questão de colocar essa variável aí, do João ser um paciente que não tem nível de escolaridade, para explicar para você que eu vou utilizar uma linguagem acessível na psicoeducação. Então, é sempre assim que nós fazemos a psicoeducação. Não adianta nada eu ficar falando igual uma maritaca, explicando, e eu não deixar claro para o paciente o que eu realmente quero passar. E eu sugiro que você reserve um tempo, e ó, aí que tá o pulo do gato dessa aula. Eu sugiro que você reserve um tempo para fazer alguns materiais de psicoeducação. Você mesmo preparar, ou então se você se sentir mais à vontade, você até pagar alguém para fazer um material de psicoeducação para você. Um mapa mental, um textinho, um videozinho, mas pega aqueles transtornos, aqueles casos, aquelas coisas que você mais explica em terapia, por exemplo, ansiedade, depressão, relacionamentos, TDAH, insônia. Pega esses assuntos que você sabe que são mais frequentes e já deixe material pronto para você utilizar com os pacientes quando você for fazer a psicoeducação. Você ter essa caixinha de materiais disponíveis de psicoeducação é muito valioso. E é uma coisa em que você vai fazer uma vez e utilizar com vários pacientes, várias vezes durante o processo terapêutico. Então, eu sugiro que você realmente reserve um tempo para fazer isso, porque vale a pena. Você realmente separar e falar, ok, eu vou fazer aqui um mapa mental de ansiedade, um mapa mental de depressão, eu vou separar um tempo aqui para poder encontrar recursos para o meu paciente. E eu te digo uma coisa, o seu paciente, ele está pagando a sessão para isso também. Para você poder oferecer para ele bons recursos, boas ferramentas, para você poder facilitar a compreensão dele dentro da psicoterapia. Então, eu vou te sugerir a fazer essa tarefa prática, tá? Totalmente prática, que é separar um tempo para deixar alguns recursos de psicoeducação. Você vai se sentir uma profissional melhor após fazer isso. E você vai perceber o quanto que seus pacientes vão conseguir entender melhor as coisas fazendo isso. Ok? Agora, eu quero trazer para você incrementar alguns exemplos reais de psicoeducação em sessão, além dos que eu já trouxe para você. O primeiro seria o impacto da ansiedade. Por exemplo, eu posso explicar detalhadamente os efeitos do corpo e da mente através de um mapa mental da ansiedade. Por que que o paciente se sente ansioso? Qual é o funcionamento biológico, corpo, as respostas de luta e fuga que o meu paciente tem quando ele se sente ansioso? Eu posso também utilizar metáforas, explicar para o paciente, fazer um comparativo com o paciente sobre algo, para ele poder entender, por exemplo, o ciclo pensamento, sentimento, comportamento. E eu, Ana Laura, digo para você de antemão que eu particularmente sou uma completa apaixonada por utilizar metáforas dentro do processo terapêutico. Eu amo, gente. Isso é uma coisa, assim, que, nossa, faz uma diferença. Eu adoro utilizar metáforas dentro do processo terapêutico. Eu adoro fazer esses comparativos. Ajuda muito o paciente a entender. E também eu posso fazer a psicoeducação com o familiar. Então, eu posso trazer um envolvimento familiar,
um apoio e concentração do tratamento pela família. Eu posso, por exemplo, mandar um texto explicando sobre a depressão para o marido da Maria. Já que eu acabei de diagnosticar a Maria com depressão, o marido dela às vezes não está entendendo o que está acontecendo com ela. Às vezes o marido dela acha que é falta dela rezar. Às vezes o marido dela acha que é preguiça dela. E aí eu vou explicar para ele. E eu vou falar, Maria, já te expliquei. Agora leva esse texto, passa para o seu marido para ele entender. Qualquer dúvida, pede para ele falar comigo. E eu me coloco à disposição, inclusive, para explicar o que é que a Maria tem para esse marido. Porque é muito importante ele entender, percebe? Para que ele, inclusive, me ajude a trabalhar o que eu preciso de trabalhar com a Maria. Então, isso é muito, muito importante. E eu sei que existe uma dúvida muito frequente do momento certo para fazer psicoeducação. A gente sabe que existem diferentes etapas da terapia TCC. Então, existe o início, as sessões iniciais, o desenvolvimento do processo terapêutico, a prevenção de recaída, enfim. Existem etapas dentro do processo terapêutico. E pode ser que você esteja se perguntando, ok, Ana, eu entendi sobre psicoeducação, mas eu não entendi exatamente a hora certa em que eu posso fazer a psicoeducação. E eu já digo para você que a psicoeducação é uma ferramenta que nós utilizamos dentro da TCC, que nós podemos fazer em todos os momentos da terapia. Todos os momentos em que você sentir que o seu paciente precisa de uma informação sobre algo, a psicoeducação é bem-vinda. Ela, geralmente, é feita nas primeiras sessões, para estabelecer uma base de compreensão. Só que ela pode e deve ser reintroduzida conforme surgir outras necessidades. O paciente encontrar outras dificuldades ao longo do tratamento. Isso deve ser um alerta para você falar, ok, chegou a minha hora de utilizar a psicoeducação. Então, eu estou te ensinando aqui, nessa aula gratuita, uma ferramenta da TCC em que você pode utilizar em todo o processo terapêutico do seu paciente. Ela é valiosa, ela é rica e você vai utilizar sempre mesmo. Não precisa de ter medo de utilizar a psicoeducação, porque ela vai ser sempre muito bem-vinda. E nós vamos já partindo para o final dessa aula, em que eu vou trazer para você algumas dicas para tornar a psicoeducação mais eficaz. Dicas que eu até já disse para você e vou utilizar esse slide para reforçar. Primeiro, a personalização. Então, adaptar o conteúdo ao perfil e às necessidades específicas do paciente. Percebe que no caso do João, eu fiz uma super adaptação e utilizei apenas uma imagem. Não daria para eu levar um texto para o João para poder psicoeducá-lo, por exemplo, sobre o modelo cognitivo. Segunda coisa é um reforço contínuo. Então, eu posso fazer revisões periódicas e trazer feedbacks regulares para o nosso paciente. Uma coisa que eu sugiro que você não tenha é preguiça de explicar mais de uma vez para o seu paciente. Às vezes, o seu paciente precisa justamente disso, que você explique, repita, fale mais de uma vez, para que ele consiga realmente compreender algo. Além disso, tem uma aplicação prática. Então, estimula o uso do aprendizado no cotidiano. E sempre uma linguagem empática, uma comunicação simples para evitar resistência. A gente fala numa linguagem mais técnica e profissional entre nós precis, mas com o nosso paciente a gente vai falar o português claro, a gente vai dar exemplos claros, a gente vai trazer uma explicação sobre algo da melhor forma possível, quase como se a gente estivesse explicando para uma criança, para que o nosso paciente possa realmente compreender aquilo que nós estamos falando. Então, só recapitulando para finalizarmos essa aula. A psicoeducação é um pilar transformador na TCC. Ela passa a ser muito mais do que informação. Ela é uma ferramenta concreta para mudança real e duradoura. E ela dá ao paciente protagonismo, ela dá ao paciente autonomia. Isso não é lindo?
Dá ao paciente a capacidade de ser agente da própria recuperação. Ele sabe que ele tem. Ele sabe com quais armas ele pode ir para uma guerra contra a depressão. Então, isso é muito importante. E traz também resultados duradouros, porque investir na psicoeducação potencializa o tratamento. Por isso, que se você ainda não estiver com recursos prontos, personalizados, bonitinho, com seu nome, com seu CRP, para psicoeducar os seus pacientes, eu sugiro você a colocar isso na sua listinha, fazer essa tarefa o mais rápido possível para você implementar a sua prática clínica. Lembre-se de deixar dúvidas, comentários, fofocas terapêuticas ou sugestões aqui embaixo no comentário do YouTube. E na nossa próxima aula a gente vai falar sobre um assunto que para mim é poesia, que é a aliança terapêutica. Deixo também o meu convite final para você não perder as cartas de segunda, que é um conteúdo exclusivo e também gratuito, em que eu mando de uma psicóloga para outra psicóloga, todas as segundas-feiras por e-mail, uma carta com uma reflexão da minha prática clínica. É um conteúdo no qual eu tenho muito orgulho de fazer e já sei que muitos de vocês leem toda semana as minhas cartas. E se você ainda não está inscrita gratuitamente, eu sugiro você a clicar no link aqui na descrição ou então no QR Code que está na tela para você poder se inscrever. A gente se encontra na próxima aula. Até lá!